Olá, estamos com o líder da segunda maior companhia multinacional que é referência em atendimento a clientes e contact center aqui no Brasil. Estou falando de Marcelo Menta. Menta é diretor-geral da Gênesis do Brasil. Marcelo, muito obrigado pela presença na nossa redação aqui. É um prazer enorme conversar com você. Acho que para a gente começar a nossa conversa, eu achei interessante durante a pesquisa, eu tive observando que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a Gênesis ela trabalha bastante e produz softwares para as principais marcas de tecnologia, do setor bancário, etc. Eu gostaria que você falasse onde a Gênesis está presente aqui no Brasil, o que ela faz aqui no Brasil. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, obrigado, José, pelo convite, pessoal da Money Report. Bom, a Gênesis é uma empresa de software baseada em São Francisco que está presente em 130 países. Então, o mesmo trabalho que é feito nos Estados Unidos e Europa, a gente replica aqui no Brasil. A gente está presente no Brasil há mais de 20 anos. Nossos principais clientes são o segmento financeiro. Então, das 15 maiores instituições financeiras do Brasil, a gente está presente em todas, as operadoras de telecomunicações e a indústria de uma maneira geral. Tá? Então, a gente replica o trabalho que é feito aí lá fora, a gente replica aqui no Brasil. Entendi. Outra coisa interessante que eu achei é que a Gênesis ela também produz softwares para produzir mensagens automatizadas, que é a chamada URA, né? Uhum. Aquela mensagem quando você liga para um call center, você não fala com uma pessoa, mas você é atendido por uma voz automática que já é gravada. Isso é bastante comum aqui no país. O que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte, se esse é o futuro, esse tipo de comunicação ele vai substituir os trabalhadores, as pessoas que trabalham em call center? Olha, a empresa realmente é conhecida por isso, né? A gente chama isso de URA humanizada, mas na verdade todos os meios de comunicação que os nossos clientes possuem para falar com uma determinada empresa, a gente provê. Então, chat, e-mail, inteligência artificial, bot, voz, telefonia, site, app. Então a gente acaba provendo todas as soluções. E respondendo um pouco a sua pergunta, está na moda agora falar se os robôs vão substituir as pessoas e tudo mais. Então assim, tarefas que são repetitivas, essa é a tendência, mas dificilmente vai substituir as pessoas, na minha opinião. E a gente tem agora uma evolução enorme de inteligência artificial, de máquinas, que o país deveria se apropriar desse tema para poder continuar crescendo e tudo mais. Então, isso é mais ou menos onde a Gênesis trabalha, tá? Então, nós fazemos os desenvolvimentos dos aplicativos para esse tipo de segmento, inclusive inteligência artificial. É interessante isso, porque trabalha bastante com tecnologia, né? Me lembra uma questão, porque aqui no país o investimento é muito pouco em tecnologia, né? Principalmente nessa parte da educação e tudo. A dúvida que eu tenho é o seguinte, se há no Brasil uma mão de obra qualificada que atende à demanda da empresa, como que é isso? Boa pergunta. Eu estou na empresa há 4 anos e a gente vem crescendo duplo dígito nesse último período. A nossa limitação de crescimento aqui no Brasil é falta de mão de obra. Isso que assusta um pouco, porque enquanto na Coreia do Sul, por exemplo, todas as residências têm acesso à internet em 100 mega, e eles estão ensinando o desenvolvimento de app nas escolas. Então, garotos e garotas de 12, 13 anos estão aprendendo a fazer programação. Aqui a gente não acha gente, a gente está formando gente. Esse é realmente um problema. Então, quando a gente não consegue crescer sozinho, a gente procura nossos parceiros de negócio, a gente tem parceria com várias empresas aqui no Brasil, que nos ajudam também a trazer a mão de obra, mas... outra coisa, a gente vê nos debates aí tanto o assunto sendo tratado e perguntas particulares aí, ninguém está se preocupando muito em entrar no assunto de como desenvolver as escolas, como trazer o país para o futuro e coisas desse tipo, mas sem dúvida esse é um problema que nós temos. No auge da crise, o setor de telefonia, de call center, foi um dos que mais sofreram com a onda de demissões, né, com a falta de trabalho, de emprego. Isso afetou o setor, afetou a Gênesis? Olha, a Gênesis, eu diria que a gente tem uma posição privilegiada, porque no meio da crise a gente ajuda as empresas a melhorar a produtividade e quando o mercado está indo bem, a gente ajuda as empresas a vender mais. Então não afetou, a gente se apropria do tema aí de transformação digital que todas as empresas estão passando, então a gente ajuda as empresas desde desenvolvimento de um app até atender bem seu cliente na maneira que for necessário. Obviamente que se o dólar não tivesse a 4, certo? Se o dólar tivesse menor, ajudaria muito mais a gente, mas nesse momento a empresa não está sendo afetada. Vamos voltar a falar um pouco, explorar mais um assunto dessa questão da defasagem no país em relação aos outros, né? Quando o assunto é tecnologia,
Quando você pensa em Brasil e Estados Unidos, a diferença é muito grande, né? Praticamente cerca de 20 anos. Qual é a defasagem no seu setor? Olha, a Gênesis é uma empresa que trabalha 100% com software. Então, vou dizer que a tecnologia que está existente nos Estados Unidos hoje está existente aqui no Brasil. O que demora um pouco mais é a adoção de tecnologia, certo? Então, hoje a gente tem mais ou menos 25 mil empresas que poderiam consumir os produtos da Gênesis. Quem me dera estar alcançando aí 20% desse mercado, eu já estaria muito feliz. Enquanto nos Estados Unidos a penetração do produto é praticamente em 100% das empresas. Tá? Acho que essa é a diferença entre... A defasagem tecnológica não é tão grande, mas a adoção de tecnologia sim é muito diferente. A Gênesis tem feito algo para poder reverter isso nesse sentido? Olha, sim, a gente tá lançando ofertas baseadas em cloud, é a única empresa do segmento que consegue colocar todo o portfólio já em cloud. E fazendo isso, você consegue atingir empresas de norte a sul do país. Então, a gente está, sim, tentando expandir a nossa empresa para o Brasil todo. Está dando bastante certo. Interessante. Tem um tema que não podemos deixar de falar, né? Como eu estava falando com você agora há pouco. Estamos diante aí de uma eleição, né? Ainda saindo de uma crise, a inflação foi controlada, mas querendo ou não, o cenário político e econômico ainda é muito incerto, é muito obscuro. Até que ponto, eu gostaria de saber, isso afeta no seu setor e na Gênesis, nessa questão de você não sabe quem vai ser eleito, você não sabe qual é o futuro do país? Olha, nossa empresa, a gente vende basicamente para outras empresas que vendem para consumidor final. Então é o B2B2C. Quando as indústrias deixam de produzir, as pessoas deixam de consumir. Então, obviamente que afeta o nosso crescimento. Então, a gente espera sim que o próximo governo possa fazer as reformas que precisam ser feitas e deixar o país um pouco mais livre para que os empresários, os CEOs da empresa possam realmente fazer esse país flutuar e muito rápido e crescer do jeito que a gente precisa. Então, respondendo a sua pergunta, afeta bastante. Mesmo assim, a gente mantém um crescimento interessante. Você imagina se o país estivesse ajudando, o que a gente poderia fazer, né? Consegue falar desse crescimento em números? Olha, a gente não divulga número mundialmente porque a Gênesis é um capital fechado, são grupos de investimento, tá? Posso dizer que no Brasil a gente vem crescendo a 2 dígitos, tá? Alto, e no mundo a gente cresce a 2 dígitos, um pouquinho menos. Então tem bastante coisa para ser feita ainda, a gente está bem feliz. Gostaríamos de poder fazer mais se o cenário macroeconômico ajudar. Tá? Então, estamos tentando fazer a nossa parte aqui, trabalhando bastante todo dia e tentando atender os nossos clientes da melhor maneira. Só para a gente encerrar, a última pergunta. Qual é o perfil do próximo candidato, do próximo presidente da República que você espera? Essa é uma boa pergunta. Falar de perfil, eu gostaria de alguém que fosse um pouco mais agressivo em apressar as mudanças. Que seja praticamente invisível, que a mão do Estado seja invisível, para que as empresas possam crescer sem ter tanta influência do Estado. Gostaria de um candidato ou uma candidata muito honesta e que saiba realmente liderar 206 milhões de pessoas, né? Isso é um presente, uma pessoa que vai sentar numa cadeira dessa é uma dádiva, deveria fazer as coisas muito bem feitinha, né? Essa é a nossa torcida aqui como empresário, como dirigente de empresa. A gente está muito ansioso para que realmente a gente possa fazer o nosso país finalmente crescer do jeito que tem que ser. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.